E aqui dentro do estúdio hoje estou recebendo o Dr. Marcelo Palloni, ele é juiz do trabalho, é também o presidente da Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho, 15ª Região. Palloni, muito obrigado pela companhia com a gente, seja bem-vindo ao Jornal da Novo Tempo. Eu que agradeço a oportunidade, Hélio, estou à disposição, me sinto honrado de estar com vocês aqui. O prazer é nosso para a gente poder falar um pouco sobre esses assuntos que parece que ficaram meio esquecidos durante algum tempo, né? Essa questão da reforma trabalhista, ela foi aprovada com folga no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, foi sancionada pelo presidente Michel Temer e entra em vigor agora no sábado, né? Dia 11 agora ela entra em vigor. E talvez as pessoas ainda não entenderam bem que mudanças profundas essa reforma vai trazer? A gente acompanhou aí vozes que são discordantes da reforma trabalhista, apontando possíveis problemas. Mas a gente tem outras vozes importantes, como o próprio ministro do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que a reforma vai reformular o Brasil para melhor. Vou começar pelo início, né? Que é melhor. Com relação ao entendimento da sociedade de modo geral, eu concordo com a sua opinião, penso que está correta aí a sua percepção. Diferente da reforma da Previdência, cujo impacto era mais fácil de a população entender, quando você fala para o cidadão que ele vai ter que trabalhar durante 40 anos, no mínimo, 49 anos, que era o primeiro texto. Para poder se aposentar, isso ele entende muito rapidamente, muito facilmente. A reforma trabalhista, como foi dito aqui na reportagem, ela modificou em torno de 100 dispositivos, até mais do que isso, se a gente for considerar algumas leis esparsas, e modificou profundamente, ou seja, são muitas mudanças, questões muito técnicas, que o cidadão comum, isso sem nenhum menosprezo ao entendimento do cidadão comum, mas é uma coisa natural, ele só vai entender quando ele de fato experimentar isso. Foi dito aí na reportagem sobre o trabalho intermitente, quer dizer, o cidadão que ganhar somente por hora, quando for chamado para trabalhar, ele pode ao final do mês ganhar 150, 200 reais, né? Ou não ganhar nada, porque o trabalho intermitente não obriga que o empregador o chame ou pague pelo menos um mínimo de horas por mês. Portanto, quando ele sentir isso efetivamente, é que ele vai perceber o efeito aí da reforma trabalhista, né? Eu entendo, com todo respeito ao ministro do TST, eu quero manifestar aqui a minha veemente discordância do que foi dito. Eu quero crer que houve algum equívoco ali, porque eu li na reportagem da Folha, que você se refere, por exemplo, que um cidadão que vier a receber dano moral, isso poderá ser um prêmio de loteria. Com todo respeito, isso me deixa profundamente indignado, como juiz do trabalho que sou também, viu, Hélio? Como é que nós podemos... nós que julgamos as causas trabalhistas, entender que, perdão, um cidadão que venha a falecer, ou a família do cidadão que venha a falecer, e receba uma indenização por dano moral, ganhou na loteria. Quer dizer, eu entendo que há algum equívoco nessa fala, e com todo respeito. Estou falando aqui como juiz, eu deveria ter cuidado para falar as coisas, Hélio, mas hoje eu estou aqui como dirigente associativo. Então eu não posso me furtar a dizer isso, perdoe até às vezes eu até me empolgo aqui, mas foi até importante você tocar nesse assunto, porque acho que o momento é propício para dizer isso. Claro. Só esclarecendo, é que o ministro Ives Gandra Martins Filho, ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo e disse, entre outras coisas, que não se pode ter o mesmo tratamento para um funcionário que ganha um salário mínimo e um que ganha 50 mil reais, e dar uma indenização por danos morais equiparada para os dois, porque no caso do salário mínimo vai ganhar na loteria, se ele receber um tratamento igual ao de 50 mil reais. E aqui dentro do estúdio hoje, a gente conversa com o Marcelo Palloni, ele é juiz do trabalho. A gente esclarece alguns pontos, por exemplo, da reforma trabalhista, que entra em vigor já agora, a partir do dia 11, que é sábado, e continua dando muito o que falar por conta de algumas mudanças que são muito profundas e vão mexer bastante com a vida do trabalhador. Uma das coisas, doutor Palloni, que me chamou a atenção dentro dessa reforma, que foi bastante discutida, é a questão do acordado sobre o legislado. Foi o que primeiro chamou a atenção. Mas esse, por exemplo, é um princípio que já existia antes da reforma. Sim, sem dúvida. A cabeça lá, o começo do artigo 7º da Constituição, ele estabelece que há possibilidade de negociação coletiva, desde que seja para melhorar a condição do trabalhador, né? O artigo 7º ele traz direitos mínimos, é o que se chama aí de
a mínima dignidade do trabalhador, é o mínimo, alguns usam uma frase aí muito recorrente, que é o patamar mínimo civilizatório, coisa... Ou seja, são direitos mínimos para que o cidadão tenha uma vida digna, mas é possível que se negocie melhoria daquilo, né? E ele até permite, alguns incisos ali do artigo 7º, permite até negociação para redução de direitos, desde que seja negociação. Por negociação, Hélio, temos que entender uma via de mão dupla, concessão recíproca. Senão é renúncia, não é negociado, não é acordo, é renunciar. Eu apenas cedo, apenas eu que perco ou que me onero, que recebo o ônus e não recebo nada em troca. Então a negociação ela sempre foi permitida pela Constituição, desde que seja algo que não seja fraudulento, que não seja deletério ao trabalhador, né? E a reforma trabalhista ela estabelece algumas possibilidades de negociação, ela acrescenta em questões que a Constituição não permite, como, por exemplo, as normas de higiene, segurança e saúde no trabalho. O cidadão pode negociar o adicional de salubridade, pode negociar o labor em hora extra em condições insalubres. E essas condições de higiene, saúde e segurança não podem ser negociadas porque saúde não está à venda, saúde, não é? Então essa que é a questão, não é ser contra o negociado sobre o legislado. A questão é que a Constituição, isso não se cogita aqui que vai cumprir lei, não vai cumprir. É evidente que o juiz tem que cumprir a lei. Isso é incogitável. Só que a maior das leis, Hélio, é a Constituição. É aquelas que nós juramos defender na nossa posse, lá no nosso juramento de profissão e fé, nos votos da magistratura, juramos defender a Constituição e as leis, né? Portanto, a lei tem que ser conforme a Constituição. Do contrário, ela é inconstitucional e, portanto, não deve ser aplicada. Há algumas críticas contra o modelo atual de justiça do trabalho, do direito ao trabalho no Brasil, dizendo que a justiça do trabalho é benéfica demais com o trabalhador. Principalmente as empresas que perdem na justiça do trabalho dizem que a justiça olha com muito carinho para o trabalhador e parece que o empregador é sempre o vilão. São algumas... Veja você, né? Um grande veículo de comunicação, questão acho que de 24 horas talvez, ou 48 horas, ele disse uma coisa e depois disse o contrário, que vinha apregoando essa questão de que a justiça do trabalho seria majoritariamente, predominantemente favorável ao trabalhador, depois disse que não era bem assim, numa pregação aí de extinção da justiça do trabalho, que somente 2%, se eu não me engano, o percentual era de 2% das ações seriam totalmente procedentes. O que seria isso, Edson? Para explicar bem rapidamente. O cidadão, o trabalhador, costuma fazer vários pedidos, 10, 12, 15, 30, né? Horas extras, aviso prévio. E nem todos eles, às vezes, são procedentes. Ou seja, a total procedência da ação é o cidadão pedir, fazer lá 3, 4, 5, 10 pedidos e ter sucesso em todos. Isso acontece em 2% das ações. Ou até que ele faça um pedido só, o pedido é deferido pelo juiz, mas não na medida que ele quis, na quantia que ele quis. Portanto, isso não é uma verdade. A estatística, Hélio, ela é uma ciência muito importante para a humanidade, mas pode ser uma arte de mentir com números, né? Nós temos que dar o tratamento correto, a interpretação correta aos números. E manipulam, às vezes, esses dados para lançar essa pecha sobre a justiça do trabalho de que ela é protetiva. É verdade, o direito do trabalho, ele é protetivo. É a razão de existir direito especializado trabalhista. Como é o direito do consumidor, Hélio? O direito do consumidor, ele é protecionista também. Por que isso acontece? Porque há uma relação desigual de forças econômicas, principalmente. Então, senão deixaríamos para o direito civil puro, que ele considera as partes contratantes como iguais em correlação de forças. Nem ele mais. O direito civil, bebendo nas fontes do direito do trabalho, o novo Código Civil instituiu normas protetivas a uma parte menos favorecida na relação contratual. Teoria da lesão, não é? Se você se onerar excessivamente mais do que a contraparte, a parte que você contrata, aquele negócio pode ser anulado. Portanto, não é o direito do trabalho protetivo, porque a parte menos favorecida é o trabalhador. Mas o juiz não pode ficar protegendo o trabalhador se ele não tem direito. Claro. E de volta aqui ao estúdio, a gente continua conversando com Marcelo Palloni, juiz do trabalho
Doutor Paloni, o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, divulgou uma pesquisa na semana passada, dando indícios de que a Justiça do Trabalho vai ganhar mais processos com a reforma trabalhista. Será que isso vai ocorrer mesmo? Tendo em vista que um dos pontos da reforma é de que o trabalhador que ingressar com uma ação e perder vai arcar com os custos dessa ação. Bem, eu receio que isso ocorra, sim, porque essa é um outro mito aí que se propaga, né? Que há muitas ações trabalhistas no Brasil em relação a países aí. Isso é um verdadeiro mito. A comparação que se faz, por exemplo, com os Estados Unidos, ela é equivocada, porque lá se usa muito o instituto da class action, são ações coletivas. Só para você ter uma ideia, rapidamente, vimos aí há alguns meses atrás que a Uber foi acionada lá em uma ação por 380 mil motoristas, para você ter uma ideia, em uma ação, contabiliza-se uma ação. Então, aí um dos motivos que alegaram para justificar a reforma seria essa necessidade de diminuir as ações. Mas a ação existe porque o trabalhador sentiu o seu direito violado. Essa questão de impor ônus ao trabalhador para ajuizar a ação. Inclusive, no caso, aí, a reforma ela traz aí a justiça gratuita, que não é gratuita. O cidadão tem a isenção da justiça gratuita, que está prevista na Constituição. Aquele que não pode, sem prejuízo do sustento próprio, arcar com as custas do processo próprio da família, ele tem direito à isenção, à justiça gratuita. Só que mesmo sendo beneficiado pela isenção da justiça gratuita, se ele perder, se ele for sucumbente, ele fica devendo aquilo e se numa outra ação ele for vencedor, ele paga. Quer dizer, é uma coisa que, com todo respeito, não faz nenhum sentido, né? E a esperança de alguns é que isso venha a coibir o ajuizamento de ações. Mas, Hélio, convenhamos, se isso vier a ocorrer, eu creio que é um retrocesso na civilização, né? No processo civilizatório, porque o cidadão ele tem que ter o direito de discutir o direito dele material, o direito que ele julga ter, de maneira civilizada mesmo, procurar um advogado, ir até o juiz. Óbvio que não pode ter aventura, não pode ter abuso, e esses ocorrem. Infelizmente ocorre, o ser humano é falível, o sistema judiciário também é falível. Mas para isso há, desculpe só, para isso há mecanismos já para coibir. Isso que eu ia perguntar, se hoje a justiça tem formas de evitar isso, porque uma das argumentações é de que aí o cidadão, o trabalhador entra pedindo, como você falou, uma série de direitos que no final se comprovam não sendo legais, ele não deveria ter acesso a isso e a empresa arcou com advogados, o juiz perdeu o tempo dele julgando esse caso, então hoje já existe meios de evitar isso. Já existe, já temos o Instituto da Litigância de Má-Fé. O que se pode discutir é que é pouco usado, porque os juízes, é o que se fala, né? Os juízes ficam com pena, digamos assim. Mas isso é uma questão de você corrigir, talvez, o uso do que já existe. Ou até que se crie algum instituto para que, por exemplo, eu vou falar algo aqui que eu não quero, com todo respeito à advocacia, respeito profundo à advocacia, é importantíssima na democracia. É o tripé que sustenta o judiciário. Agora, às vezes, o abuso vem do advogado. Cidadão, por exemplo, um pedido muito recorrente é o desvio de função. O cidadão entende que foi contratado para uma função e acabou atuando em outra, ou o acúmulo de função. Grande parte dos trabalhadores não tem sequer noção, com todo respeito, não quero parecer arrogante em relação a eles, mas não sabe o que vem a ser isso. E o advogado, às vezes, ele cria uma situação de iludir até o próprio, né? E não estou falando de todos, alguns eu estou querendo dizer, né? Então, e com relação a esse tipo de litigância com a advocacia, não se fez nada. Nem estou apregoando aqui, porque senão a advocacia vai brigar com o juiz Paloni. Não estou aqui incitando. Agora, como é que nós vamos apenar, às vezes, o cidadão que, às vezes, levou o caso a uma banca lá para pedir uma verba rescisória e criou-se ali uma situação que pode ter resvalado numa aventura jurídica. Isso é complicado. Agora, já existem mecanismos. Já existe. Era o caso de utilizar isso de maneira mais apropriada, mas não criar um empecilho, um impedimento para o cidadão ir à justiça.
Aqui dentro do estúdio hoje, a gente conversa com Marcelo Pallone, juiz do trabalho, falando sobre vários assuntos, vários aspectos da reforma trabalhista e outras coisas também. Agora, Pallone, a reforma trabalhista, ela vem e não tem mais jeito, já foi sancionada, dia 11 entra em vigor. Quando ela entrar em vigor, ela muda alguma coisa do que já está em atividade? Contratos que já existem podem ser refeitos, repensados? Como é que isso vai funcionar? É uma das muitas discussões, Hélio. Os juízes vão ter que interpretar isso conforme as suas convicções. Eu vou te dar a minha interpretação. Eu entendo que o que já está contratado, né? Até pelo princípio que gostam de usar os civilistas, que o contrato faz lei entre as partes. E um dos princípios que norteiam o direito do trabalho, que embasam, é que não se permite a modificação para pior. Sim. Aí vem correlacionado com a questão do negociado sobre o legislado e tal. Ou seja, o cidadão que já está numa situação já está contratado pela legislação anterior, ele não poderia sofrer, a meu entender, a meu juízo, modificação prejudicial no contrato de trabalho que já está em curso. Isso na questão do direito material. Na questão do direito processual, a questão das custas, como foi dito aqui, por exemplo, ações que já foram ajuizadas, mas ainda não julgadas, a meu modo de ver, não podem sofrer essas restrições. Então, é uma questão polêmica que suscitará discussões. Mas eu estou, como te disse, passando a minha opinião, né, com respeito aí às contrárias, mas eu entendo que não pode sofrer essa alteração, porque o cidadão, quando ajuizou a ação, ajuizou a ação sob a égide de uma lei que não previa esse tipo de coisa. Sim. E agora ele não pode ser pego no meio, né, do caminho aí. E temos um princípio no direito que diz assim, basicamente, o tempo rege o ato, ou seja, quando eu pratico o ato, naquele tempo a lei vigente é que vai reger, é que vai ditar. Quando o cidadão entrou com a ação, o regime de custas era esse aqui de hoje ainda, que ainda não, né, ainda não sofreu a modificação da reforma. Ainda que o processo não seja julgado, a sentença será prolatada lá na vigência da nova lei. Mas a ação foi ajuizada hoje, e quando se ajuiza a ação, no meu modo de ver, estabelece-se o regime de custas, de sucumbência. São várias questões. Na questão do direito material mesmo, ou seja, hora extra, posso fazer 12 por 36, não posso, sem acordo, eu particularmente entendo que algumas situações, algumas condições de trabalho não poderão ser alteradas para pior. Algumas outras podemos até analisar sob o ponto de vista da negociação. Né? Negociação, como já disse, sim, comutatividade, via de mão dupla, né? Concessões recíprocas. Né? É muita coisa para se estudar, Hélio, para se analisar. A reforma é profunda, é um novo direito do trabalho. Deveria ter sido feito com muito mais cautela, com muito mais conversa com a sociedade. Isso foi feito de uma maneira, desculpe a palavra, mas desleal. Não foi leal com o trabalhador. Você disse no começo aqui do jornal que, inclusive, quem fez essa reforma não foi eleito com essa plataforma. Portanto, eu acho que não deveria ter tido esse descuido de fazer, para dizer o menos, né? Oxalá possamos ter uma revisão esse ano que vem. Foi dito aí que o senador Paim está... É o que eu espero aí como cidadão, antes de juiz, como cidadão, né? Certo. Tá bom?